Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito simples, que todos nós já conhecemos, que é sobre a ceia do Senhor. Memorial esse que nós realizamos aqui na nossa denominação, na nossa igreja, uma vez ao mês, todo primeiro domingo, e hoje eu quero falar sobre isso, sobre a instrução de Paulo à igreja acerca da ceia do Senhor. Então eu peço para que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 17 a 34. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Se vocês não acharam, está ali no projetor. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Irmãos, aqui nós estamos lidando com uma igreja que estava se reunindo para lembrar a morte de Cristo, mas estava saindo dali pior do que entraram. Ao invés delas saírem mais unidas de dentro da igreja, as pessoas estavam saindo mais divididas. Ao invés das pessoas saírem da igreja mais humilde, elas estavam saindo daquela igreja mais orgulhosas. Ao invés de elas saírem saciadas da graça de Deus, eles estavam saindo saciados de comida e de vinho. Enquanto outros estavam permanecendo com fome e humilhados à margem da mesa dentro da igreja, outros estavam esbanjando os manjares que eles traziam. Era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto, e é sobre essa cena que Paulo vai escrever algo muito triste. Uma igreja que, mais uma vez, pega os padrões do mundo e traz para dentro da igreja. Deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Na cidade de Corinto, existiam refeições comunitárias. Só que o que acontecia? Todo anfitrião rico, ele sempre servia alimentos e vinhos da melhor qualidade. Só que tinha um problema nisso. Isso só era servido para os convidados de maior prestígio. E todos aqueles que eram pobres recebiam porções inferiores, muitas vezes em outros ambientes fora da casa daquelas pessoas. E infelizmente, mais uma vez, essa lógica mundana entra para dentro da igreja. Para vocês terem uma ideia, essa ceia que nós celebramos era totalmente diferente da igreja de Corinto, porque ela não era somente um rito, como a gente conhece hoje, mas a ceia era parte de uma refeição comunitária mais ampla, que era chamada Festa do Ágape, ou Festa do Amor. Então o que acontecia nesse culto? O culto era realizado, existia um banquete fraternal, e no final desse banquete,
as pessoas compartilhavam do pão e do cálice em memória de Cristo. E aí os coríntios trouxeram para dentro dessa refeição sagrada as mesmas divisões que o povo de fora fazia. Os ricos chegavam primeiro, comiam bem, bebiam em excesso, e os pobres chegavam depois, por quê? Porque estavam trabalhando, e quando eles chegavam para comer, só comia aquilo que sobrava. Meus irmãos, isso é um alerta muito importante para mim e para você nessa noite, porque as igrejas, elas podem se reunir religiosamente, pode cantar muito bem, pode orar fervorosamente, pode participar de vários ritos sagrados e ainda assim sair pior do que entrou. E tudo por quê, meus irmãos? Porque a gente faz tudo de forma mecânica, mas o coração que deveria ser examinado pelo Senhor na mesa, não é. Então a gente pode correr o risco de participar de tudo dentro da igreja, mas não permitir que Deus sonde o nosso coração. E aí a pergunta que já tem resposta aqui é a seguinte: é possível nós participarmos da ceia do Senhor e mesmo assim comer e beber para a própria condenação? Paulo já deu a resposta aqui. Ele diz que sim, meu irmão, é possível nós participarmos da ceia para a nossa própria condenação. Então entenda uma coisa, se isso é possível, significa que a ceia não é um rito automático. Significa que a ceia não é um ritual mágico que nos beneficia independentemente da condição do coração. Não. Ceia exige autoexame, exige discernimento e principalmente exige comunhão verdadeira. Só que hoje a gente vive em um momento onde os sacramentos dentro das igrejas estão sendo banalizados. É gente que participa da ceia com pressa, é gente que participa da ceia sem fazer reflexão, é gente que participa da ceia com ressentimentos, gente que participa da ceia com rivalidade dentro da igreja, e gente que participa da ceia sendo indiferente com os irmãos. E aí Paulo nos adverte aqui: mesa do Senhor revela o que está no coração da igreja. E é isso que a gente vai aprender aqui. Então eu quero expor de uma forma muito breve esses textos, e eu te peço, permita que Deus, nessa noite, examine o teu coração. Começando pelo versículo 17 a 19, Paulo ele já chega, como posso dizer aqui, com o pé na porta. Olha o que ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Perceba o seguinte: lá no capítulo 1, Paulo já reclamava que tinha divisão dentro da igreja. Lembram? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Agora aqui no capítulo 11, as mesmas divisões aparecem novamente e de uma forma ainda mais grave. Porque antes os grupos só discutiam teologia. Agora a divisão chegou na mesa da comunhão. Deixou de ser uma disputa de opiniões teológicas, deixou de ser uma disputa de preferência por líderes, e agora a fratura fica visível, fica materializada, na hora que a igreja mais deveria expressar o seu valor acerca da unidade. E isso é um problema, meus irmãos, porque talvez você não tenha percebido, mas tem uma ironia extremamente amarga na frase de Paulo. Ele diz: eles se reuniam, mas o resultado era pior do que se não tivessem se reunido. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Presença física em um culto não é sinônimo de comunhão espiritual. Isso significa que a tua presença física aqui, sem comunhão, é em vão. O que ele está dizendo é que é impossível você sair da sua casa, vir para a igreja, não falar com seu irmão e dizer que está cultuando a Deus. É impossível, meu irmão, você vir para a igreja com raiva do outro e dizer que cultuou a Deus no final. Isso é um culto sem comunhão. Então é possível você estar sentado ao lado do irmão, participar do mesmo rito, cantar o mesmo hino e ao mesmo tempo estar distante dele no coração, nutrindo mágoa, nutrindo desprezo, nutrindo indiferença.
É por isso que quando Paulo diz, importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aí você pensa, peraí, Paulo está aprovando as divisões? Não, meus irmãos. Paulo aqui está reconhecendo, até de novo com um tomzinho de ironia, que crise na igreja revela o caráter da igreja. O que ele está dizendo é o seguinte, tem que aparecer quem divide a igreja para ser exposto e ver quem é crente de verdade e quem não é. É isso que ele está dizendo aqui. Que infelizmente, meus irmãos, através da falta de comunhão, muitos crentes vão revelar a sua falta de maturidade. Que vai cultuar sem falar com o outro e vai normalizar isso. Que vai vir todo domingo para a igreja com um sentimento ruim com o seu irmão em Cristo. Então, meus irmãos, essas dissensões, quando são expostas, elas vão separar quem vive a fé com integridade, aquele que senta para resolver, aquele que procura colocar um fim na inimizade, e vai mostrar quem apenas usa a religião como capa para o orgulho e para o egoísmo. Então, meus irmãos, guarda no teu coração uma coisa. Essa reunião aqui que nós fazemos, ela só pode gerar dois resultados. Ou ela vai gerar edificação, ou ela vai gerar ferimento. Só tem duas opções, meu irmão. Ou você entra aqui para edificar a igreja, ou você entra aqui para machucar a igreja. Porque o que você vai fazer de diferença no final, não é o teu rito, mas é a disposição do teu coração antes de participar do rito. É isso que vai fazer a diferença. E aí fica aqui a minha pergunta para a tua reflexão. A tua presença aqui nesse lugar, ela tem contribuído para a cura dos relacionamentos ou para o aprofundamento das feridas? Qual é o teu papel aqui como servo de Deus? Qual é o teu papel aqui, minha irmã, como serva de Deus? É curar relacionamentos ou abrir mais os machucados? E aí Paulo continua. Versículos 20 a 22 ele diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Essa aqui é a parte mais dura dessa explicação da carta. Porque o que ele está dizendo ali com todas as letras, lá no versículo 20, é o seguinte: o que vocês estão fazendo não pode ser chamado de ceia do Senhor. Está muito claro ali que ele está dizendo isso. O que ele está dizendo é: vocês estão fazendo uma refeição particular e fingindo que isso é culto. Por quê, meus irmãos? Porque no versículo 21, ele diz que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que ele está querendo dizer? Os ricos estavam comendo sem esperar os pobres chegarem do trabalho para participar da comunhão. Provavelmente o que estava acontecendo ali? Vamos trazer para o nosso mundo hoje. O CLT estava chegando mais tarde. Tinha que trabalhar. E os ricos, ao invés de esperarem eles para participar da festa, não, eles comiam, bebiam, deixavam na mesa o que sobrava, o CLT, coitado, chegava e só tinha sobra. É por isso que Paulo diz, isso que vocês estão fazendo pode ser chamado de qualquer coisa, menos de ceia. Eles começavam a comer e beber sozinhos. E eles esgotavam os melhores alimentos antes dos pobres chegarem. E aí vocês pensam, olha o que Paulo diz, ao passo que há também quem se embriague. Meus irmãos, os ricos bebiam tanto, mas tanto, que alguns ficavam bêbados dentro da igreja. Então pare e pensa comigo, de um lado, crente chapado de vinho, do outro, um monte de crente faminto, numa mesma mesa, proclamando o mesmo nome, o nome de Cristo, coexistindo, excesso de um lado, carência do outro, saciedade de um lado, humilhação do outro. E aí Paulo faz essa pergunta cortante: não tendes porventura casas onde comer e beber? Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você quer satisfazer o teu apetite egoísta, faz em casa. Não envergonha a igreja, não. Se você é egoísta a esse ponto de não esperar os teus irmãos, come na tua casa. Não perde tempo vindo para a igreja, porque você está envergonhando o nome de Cristo. É isso que Paulo estava falando para aquela igreja.
Porque quando eles faziam isso, eles não estavam trazendo comunhão para a mesa de Deus. Ali, meus irmãos, eles estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os que nada tinham. Agora, vamos trazer para o dia de hoje entender como nós tratamos os pobres, como nós tratamos os vulneráveis dentro da igreja. Isso é a compreensão de que o evangelho, meu irmão, tem um termômetro. A forma como você cuida do teu irmão é o termômetro ao qual você conhece ou não o evangelho. O que eu quero dizer? Não é possível você bater no peito e dizer, eu creio na cruz de Cristo, e ao mesmo tempo você desprezar aquele por quem Cristo também morreu. Isso é hipocrisia. Isso é incoerência. Precisamos entender, meus irmãos, que a ceia do Senhor, por sua própria natureza, nivela todos nós diante da mesma graça. Então entenda uma coisa, igreja é lugar para rico e é lugar para pobre também. A igreja é lugar para negros e é lugar para brancos. A igreja é lugar para homens, mas também para mulheres. A igreja, meu irmão, é lugar para doutores e é também lugar para analfabetos. Cristo morreu por todos nós, porque todos chegam à mesa da mesma forma, todos chegam como pecadores. E pecadores, meus irmãos, que só têm o direito de sentar na mesa do Senhor, porque foram convidados por uma graça que nunca mereceram. Porque isso é graça, favor imerecido. Então guarde uma coisa, se aqui nessa igreja, nós começarmos a permitir hierarquia social, se a gente começar a aceitar hierarquias financeiras, ou medir as pessoas pelo status social, e acreditar que isso é parâmetro para definir quem é bem-vindo e quem não é bem-vindo aqui dentro, nós estamos profanando a ceia do Senhor. Se você mede uma pessoa pelo que ela tem, se você mede uma pessoa por aquilo que ela pode oferecer, meu irmão, você está profanando a mesa do Senhor. A igreja, ela é para todos, não é para tudo. Mas qualquer pessoa que há de entrar nesse lugar precisa ser bem-vinda, precisa ser acolhida. Ela pode não ter um centavo no bolso, ela pode chegar aqui mal vestida, mas Cristo também morreu por ela. Então, meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, ser seletivos em quem é bem-vindo e quem não é. Então a gente não tem que fazer só da forma certa, temos que ter o espírito certo. Aí Paulo agora vai falar do versículo 23 a 26 assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Percebam o seguinte: depois de dar aquela bronca de respeito na igreja, repreender os abusos da igreja, agora Paulo parte para algo pedagogicamente sábio. O que ele faz? Ele retorna lá nas origens, e ele vai mostrar que ele não está inventando nada. E lá no versículo 23, ele vai dizer que ele recebeu e que depois ele entregou. Ele usa uma linguagem técnica da transmissão fiel de tradição, a mesmíssima que ele usa lá no capítulo 15, versículo 3, para falar do evangelho. O que eu quero dizer, meus irmãos? Ceia não é uma invenção eclesiástica. A ceia não está sujeita, meus irmãos, à criatividade cultural da sociedade. A ceia é algo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus na noite anterior à sua morte. E 3 verdades estão aqui nesse relato. Primeiro, a ceia é um memorial. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Segundo, ela nos convida a olhar para trás, para a cruz histórica, a cruz real e sangrenta, aonde o corpo de Cristo foi entregue e seu sangue derramado. Então pare e pensa, meu irmão, em uma cultura que hoje valoriza o novo, que valoriza o espetacular, que valoriza as experiências, que valoriza a emoção. A ceia nos ensina a virtude de simplesmente lembrar. A gente super preocupado em ter experiência, em chorar no culto, em cair de joelho. E a ordenança de Cristo é fazer isto em memória de mim. Mais uma verdade que eu aprendo: a ceia é comunhão com o sacrifício de Cristo.
Porque Paulo diz que o pão representa o corpo dado por vós, e o cálice representa o Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, não é um símbolo vazio, também não é uma repetição do sacrifício de Cristo. O que é a ceia então, meus irmãos? É uma participação real, espiritual, na realidade daquilo que Cristo fez por nós. Então entenda, meu irmão, ao comer o pão e beber o cálice com fé, o crente está reafirmando a sua união com Cristo. E um Cristo crucificado. E com todos os que também comungam dessa mesma graça. E uma última verdade, ceia é proclamação e esperança escatológica. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia olha para trás, para a cruz, e olha para frente, a volta de Cristo. Toda vez que participamos da ceia, nós estamos afirmando, a cruz não foi o fim. Assim como nós afirmamos que não termina o nosso sofrimento no tempo presente. Mas quando nós participamos, meus irmãos, caminhamos para a consumação. E que consumação é essa? Cristo voltando, buscando sua igreja, e toda lágrima será enxugada. Então entenda, ceia é ato de memória viva, de comunhão real com o sacrifício de Cristo e de uma esperança que aponta para a volta de Jesus. Versículos 27 a 30. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui está o núcleo da advertência de Paulo. Nós precisamos compreender com cuidado o que significa comer e beber indignamente. Por quê, meus irmãos? Porque existe uma péssima aplicação desse texto em muitas igrejas ao longo da história. Uma aplicação tão falsa e tão mal aplicada, que muita gente está com medo excessivo, ou paralisa espiritualmente na hora da ceia. Porque tem gente que ensina que você, se estiver pecando, não pode participar da ceia. Então, gente, vamos acabar com a ceia, porque todo mundo é pecador. Não tem lógica. Agora, olha o contexto. Se você olhar o contexto da passagem, você vai ver que Paulo não está falando de uma indignidade pessoal genérica. No sentido assim, não, eu não sou digno o suficiente para chegar à mesa do Senhor. Meu irmão, quem é digno? Nenhum de nós. Graça, volta a dizer, favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou. O que ele está falando aqui, meus irmãos, como um modo indigno de participar, está específico e relacionado ao contexto que ele acabou de denunciar. Que é o quê? Comer com egoísmo. Comer desprezando os irmãos pobres. Sem discernir que a igreja reunida é corpo do Senhor. Tanto no sentido do corpo sacrificado de Cristo, quanto no sentido do corpo eclesial. Que é o quê? A comunidade de crentes reunidos. Quando Paulo fala de corpo ali, ele está falando sobre dois corpos. O corpo de Cristo e o corpo igreja. E eu acho isso maravilhoso. Essa dupla referência de corpo é rica demais. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o coríntio, que era rico, ignorava o irmão pobre na mesa, ao mesmo tempo ele estava desprezando o corpo de Cristo representado no pão. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? É impossível você honrar o corpo sacrificado de Cristo enquanto desonra o corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Em outras palavras, se você desonra o teu irmão, você está desonrando o corpo de Jesus ao participar da ceia. Então, você participar da ceia de forma indigna é você participar sem estar vivendo um relacionamento saudável com o próximo. Não dá, meu irmão, para eu participar do corpo de Cristo e eu desprezar o Cássio, porque eu estou participando de um corpo, mas estou desprezando o outro. É essa incoerência que Paulo está condenando aqui. Por isso ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Lembra? Olhamos para trás, para a cruz, olhamos para frente, para a vinda, e aqui Paulo está nos ensinando a olhar para dentro. Fazer um autoexame. Só que o que me chama a atenção aqui, e eu volto a dizer desse engano perigoso, de dizer que quem está pecando não pode participar da ceia. A ordem dele é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Percebem que o ensino de não participar da ceia porque pecou não se sustenta? Por quê, meus irmãos?
Porque se isso procedesse, ninguém pode participar da ceia. Todos nós pecamos. Agora presta atenção. Bota aí para mim, por favor, Camilo, versículo 28. Olha só, ele não está falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e pense se pode comer. Ele não está falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se vale a pena comer. Ele não está falando isso. A ordem é: examine-se e coma. Por quê, meu irmão? Porque não se trata de você abandonar a ceia por causa do pecado, mas é você abandonar o pecado por causa da ceia. É totalmente diferente. Você ceia porque você está se arrependendo e largando o seu pecado. Não é porque você peca e se acha indigno de participar. Presta atenção na ordem de Paulo. Não é para você pensar se pode. É você olhar para dentro de si, ver que você é dependente de Deus e levar esse memorial a sério. Todos nós somos indignos, mas a graça nos alcançou. Então, meu irmão, se você pensa se pode comer ou não, não faz mais isso. Participe da ceia, mas participe de forma digna. Porque a cobrança de Paulo aqui não está nos pecados que você comete, mas na falta de comunhão que você tem. Você pode ter outros pecados lá fora, mas o que é o mais grave aqui é você não dirigir a palavra ao teu irmão e participar da ceia. É nisso que a ceia é indigna. Quando você está de mal com o outro e não senta para se perdoar, não senta para resolver. Então guarda isso, meu irmão. A ceia não está exigindo perfeição moral nossa. O que ela está exigindo aqui é reconciliação com os irmãos. Então, antes de você vir à mesa, pergunte para si mesmo: tem alguma mágoa que eu preciso resolver? Antes de você participar da ceia, se pergunte: tem algum irmão que eu estou tratando com desprezo, com indiferença, com orgulho? Porque esse é o perigo. Se você participa da ceia desprezando, sendo indiferente ou orgulhoso com o outro, você está participando de forma indigna. E ele termina dizendo dos versículos 31 a 34: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Percebam agora, e eu termino aqui. Ele conclui essa sessão com uma nota de esperança, dentro da advertência. O que ele está dizendo? A disciplina que Deus aplica aos seus filhos não é a mesma condenação reservada ao mundo incrédulo. O que ele está dizendo, meus irmãos, que a correção de Deus é uma correção paterna. E a correção de um pai não é para te destruir, mas é para te restaurar. Deus disciplina exatamente porque nos ama e não quer que eu e você sejamos condenados com esse mundo aí fora. E a solução prática que Paulo oferece é simples. Versículo 33, ele diz o quê? Esperai uns pelos outros. Percebam o quarto olhar de Paulo. Primeiro, olhamos para trás para a cruz. Olhamos para frente para a volta de Cristo. Olhamos para dentro para um autoexame. E agora olhamos ao nosso redor para ver quem está faltando na mesa do Senhor. Paulo nos dá 4 direções de olhares para participarmos da ceia. Sabe o que é isso? Não é teologia. Isso é gesto de amor na prática. É isso que sustenta uma igreja, meus irmãos. Esperar que todos cheguem e compartilhar a mesa de forma igual. Agora, não está afim de participar disso, o que ele diz? Satisfaz tua fome em casa. Mas não vem para a igreja para comer antes de todo mundo e envergonhar a igreja, para trazer feridas para dentro da igreja. Paulo está zelando aqui por uma igreja unida. Está zelando aqui por uma igreja digna do nome que carrega, o nome de Jesus. Então, meus irmãos, para que a ceia faça sentido na nossa vida, precisamos avaliar a vida que nós estamos vivendo. Você tem que sair daqui nessa noite e entender se a tua participação na igreja tem sido fonte de edificação ou se tem sido fonte de divisão. Você tem que sair daqui nessa noite perguntando se existe alguém que você tem desprezado, ignorado ou tratado até como inferior.
Se você tem se aproximado da ceia com exame sincero ou com automatismo religioso, então, meus irmãos, entendam, ceia do Senhor, ela não foi entregue para nós como algo mecânico. Também não é um momento de introspecção, nem ansiosa, muito menos culposa, mas ela nos foi dada como uma memória viva da cruz, como proclamação da esperança e como um teste de autenticidade do amor que nós professamos ter uns pelos outros. Então eu termino te dizendo o seguinte, meu irmão: a igreja de Corinto transformou a mesa da graça num palco de vaidade. E o que nós precisamos fazer? Exatamente o contrário. Nós precisamos transformar cada ceia em um momento de humilhação diante da cruz e de reconciliação diante dos nossos irmãos. Então se aproxime da mesa do Senhor com o coração examinado, reconciliado e agradecido até que Ele venha. Até a próxima ceia. Se você tiver algum problema para resolver com o teu irmão, resolva. A mensagem foi pregada, meu irmão. Não dá para a gente fingir mais que está tudo bem. Aprenda com esse ensinamento dessa noite. Relacionamentos precisam ser restaurados para que nós não venhamos cear de forma indigna. Como eu sempre digo, e aprendi com a Luana, né? Tem quarta que é giló, tem quarta que é bife com fritas. Hoje foi um giló de respeito. É amargo, meu irmão. Vocês que nos visitam, mãe das meninas do Viver, é assim, palavra é palavra. Não vamos desviar do evangelho, meus irmãos. Agora, o que você vai fazer com essa mensagem? Eu não sei. Mas, se puder, guarda ela no teu coração e coloque ela em prática. Senta com quem tiver que sentar e resolva relacionamentos feridos. Porque ceia é momento de comunhão. Amém?